O Programa de Proficiência em Gestão Laboratorial, o PPGL, é um programa que se destina fundamentalmente aos pequenos e médios laboratórios deste país. Em suma, ele é um programa que auxilia na decisão a serem tomadas pelos gestores laboratoriais. Decisões estas que o PPGL considera como decisões que devem ser tomadas baseadas em fatos e dados. Ou seja, decisões efetivamente que são frutos de um programa de gestão profissional que o laboratório deve ter. Então, esta é a razão de existir do Programa de Proficiência em Gestão Laboratorial, o nosso PPGL. Questões fundamentais que um gestor de um laboratório, seja ele do tamanho que for, deve saber responder. E responder é efetivamente não responder só conceitualmente, responder essas questões quantificando as respostas e qualificando as respostas. Saber o como, o porquê de cada uma e, sobretudo, o quanto a mensuração de cada resposta. Quanto custa cada exame? Cada exame produzido no laboratório, quanto é que ele custa? Qual é o custo de produção desse exame? Qual é a rentabilidade de cada exame por convênio ou por cliente? Quanto cada exame deixa para o laboratório quando um determinado cliente que paga um determinado valor para aquele exame vai ao seu laboratório e executa o exame pretendido? Qual é a rentabilidade de cada equipamento e, por conseguinte, de cada setor do laboratório? Os equipamentos que compõem o setor da bioquímica, dermato, imune, hormônio, urinálise, parasito e assim por diante, nós devemos saber qual a rentabilidade de cada equipamento e de cada setor do laboratório. E, por conseguinte, nós devemos saber que convênios são viáveis, quais são as rentabilidades de cada convênio, quais são os exames que a gente deve negociar de um convênio. Nós podemos ter exames que não sejam com alta produtividade ou com alta rentabilidade, podemos ter exames deficitários, mas, sobretudo, nós precisamos saber no mix de demanda de um determinado cliente, de um determinado convênio, qual a rentabilidade total desse cliente e sabermos, em função da demanda de cada exame, quais são os exames que nós devemos negociar e quais os exames que nós podemos, inclusive, aceitar como deficitários desse convênio. Qual é o valor mínimo para um determinado exame? Essa é uma pergunta decorrente da explicação anterior, né? Qual é o nível de desconto que pode ser concedido e quais as margens de lucro e as rentabilidades que o negócio pode apresentar em diversos cenários de demanda, na medida que o negócio possa expandir ou até retrair. Às vezes, fazendo menos exames, as margens de lucro e a lucratividade pode aumentar mesmo tendo uma demanda menor, um volume menor. Isso é uma questão importante que todos os gestores devem estar atentos. Ponto de equilíbrio é onde o laboratório não tem lucro e nem prejuízo. Qual é o ponto de equilíbrio? É fundamental, porque com isso nós podemos calcular as margens de segurança. Calculando as margens de segurança, nós podemos avaliar o risco de solvência de cada laboratório, avaliar a competitividade de cada laboratório, se agregarmos junto com as margens de segurança, as margens de lucro, o dia do mês em que ele atinge o ponto de equilíbrio e por aí vai, né? Então, essas são as questões fundamentais que um gestor de um laboratório tem que saber responder, né? Então fica claro que se o gestor do laboratório não souber responder essas questões, ele poderá até estar lucrando bem. Entretanto, ainda assim não estará controlando a sua empresa. A questão inicial é a baixa competitividade que gera alto risco de insolvência. Esta é a questão inicial. Todos os demais problemas, como são ditos, são unicamente causas desse que é o verdadeiro problema. Então, o problema síntese de qualquer laboratório, independente do tamanho, é a baixa competitividade que gera alto risco de insolvência. Então, eu pergunto, você, gestor laboratorial, tem como identificar e medir a competitividade
e o risco de insolvência do seu laboratório clínico, se a resposta for negativa, provavelmente você não estará controlando o laboratório de forma eficaz e eficiente, mesmo que estejam com uma boa margem de lucro. A questão é que se você está controlando, se você está gerenciando os processos do seu laboratório de forma eficaz e eficiente, o seu lucro poderá ser maior, mesmo com o atual mercado. É a questão da otimização dos processos, é a questão do controle dos processos. Controlar processo é fazer a gestão da empresa. E é isso que se propõe o Programa de Proficiência em Gestão Laboratorial. É auxiliar os gestores dos laboratórios a tomarem decisões no controle dos seus processos. Isso é fundamental, porque só desta forma o laboratório estará sendo gerenciado de forma eficiente. Essa é a proposta do Programa de Proficiência em Gestão Laboratorial. Então, este programa, o PPGL, ele é um programa implantado à distância, sem custo de implantação, via internet, e tem um processo de benchmark para todos os indicadores de desempenho dos processos que ele controla. São mais de 200 indicadores, né? E esse sistema do PPGL já foi implantado em aproximadamente uma centena de laboratórios clínicos do Brasil e viabiliza de forma confidencial, anônima, e ele compara o desempenho dos participantes do programa, possibilitando identificar a existência de problemas, onde os resultados do seu laboratório forem piores que as médias dos participantes. Então é o seguinte, o PPGL, de uma forma absolutamente anônima, um laboratório não tem contato com os dados do outro laboratório, ou seja, é mantida absoluta confidencialidade, absoluto sigilo dos dados de cada laboratório, mas o PPGL avalia, em função do processo de benchmark, ele avalia a competitividade e o risco de insolvência de cada um dos laboratórios do programa, de forma individual, elaborando o diagnóstico organizacional da empresa e propondo um plano de ações corretivas e preventivas, para auxiliar o gestor na identificação da solução pontual que serve para resolver o seu problema ou os seus problemas específicos, não é? Então, inicialmente, o alvo do PPGL é o mercado composto pelos pequenos e médios laboratórios do país. Como nós falamos, o acesso é via aluguel, sem custo com implantação. E os benefícios são imensos, valiosos para os gestores laboratoriais, auxiliando cientificamente as decisões de gestão. Ele é um algoritmo heurístico que agrega alto valor ao processo decisório. Ele tende a tornar competitivos os laboratórios que implantam o PPGL, reduzindo os riscos e incrementando a lucratividade. Então, o PPGL é um produto único, sem similar no mundo. Com este programa, a gente pode dizer que não houve dúvida de gestão na área administrativa, econômica e financeira que não tenha sido respondida. E isso a gente diz com orgulho, não um orgulho de prepotência e arrogância, mas um orgulho do sentimento de dever cumprido, de poder ter efetivamente ajudado os gestores dos pequenos e médios laboratórios desse país a não só sobreviver, mas terem um lucro compatível com os seus investimentos, com os seus esforços, com os seus sonhos, com os riscos corridos e com o árduo trabalho produzido. Então, o PPGL tem uma missão muito nobre, que é a manutenção desses negócios, a justa rentabilidade para os seus investidores, os seus donos, os seus proprietários, a manutenção dos empregos, muitos dos quais são empregos que são arrimos de família. Nós vemos a missão do PPGL como uma missão nobre, na medida em que ele proporciona não só a sobrevivência, mas a devida remuneração para as pessoas que militam nesse ramo de negócios. Quais são os produtos do PPGL? Nós temos 3 grandes produtos: o desempenho da organização, o desempenho da produção e o relatório de resultados.
O desempenho da organização, ele vê o laboratório como um todo, ele calcula as grandes médias, né? Então aborda os custos fixos, variáveis, receitas, indicadores de desempenho diversos e o ponto de equilíbrio. Ele faz todo um planejamento por benchmarking. Por quê? Porque ele usa a média do banco de dados de todos os laboratórios que participam do programa como meta a ser atingida. Então o gestor do laboratório sabe que tem que ficar melhor que a média do banco de dados. Enquanto ele for melhor que a média do banco de dados, ele será competitivo, terá baixo risco de insolvência e, portanto, lucrativo e um bom negócio. Isso é oriundo do planejamento por benchmarking, que é único para esses conjuntos de indicadores constantes do PPGL. Ele faz análise dos negócios, gestão de riscos e analisa a competitividade empresarial. Tudo dentro do produto desempenho da organização, que vê a organização de uma forma abrangente. Nós temos também o produto desempenho da produção, onde esse produto é derivado da contabilidade de custos analítica e ele calcula, ele analisa cada elemento, cada indivíduo do laboratório. O que é um indivíduo do laboratório? O indivíduo é os exames de um laboratório, os clientes de um laboratório, os equipamentos do laboratório, os setores do laboratório. Então, exame, cliente, equipamento, setor são aquilo que a gente considera como indivíduos e são tratados no desempenho da produção, onde é calculado os custos de produção, onde são calculados ter de retorno em cada proposta de preço que ele fizer para ofertar na licitação. E por fim, o produto de desempenho da produção calcula as perdas no núcleo de produção, porque não é possível produzir sem perdas. Todo laboratório tem perdas. E as perdas são significativas nos custos de produção. Este produto de desempenho da produção do PPGL calcula as perdas no núcleo de produção. Finalmente, o programa apresenta o relatório dos resultados, né? Onde o programa faz um diagnóstico comparando os resultados de todos os indicadores que medem o desempenho dos processos com a média do banco de dados. Todo e qualquer resultado que estiver pior que a média do banco de dados é considerado um problema, porque problema é resultado indesejado de um processo. Então, o programa identifica aquilo como um problema e busca do banco de soluções sugerir um conjunto de soluções genéricas para aquele tipo de problema, cujo objetivo é ajudar o gestor a tomar uma decisão. Não queremos ter a prepotência e a arrogância de colocar todas as soluções possíveis para todos os problemas específicos de todos os laboratórios. Não é isso, mas colocar um elenco de propostas de soluções que vão ajudar os gestores a resolver o seu problema específico, sugerir caminhos, mas a decisão final sempre é do gestor. E esse conjunto de ações compõe planos de ações preventivas e corretivas. Então, esta é a proposta e esses são os produtos do PPGL. Desempenho da organização, desempenho da produção e relatório dos resultados. Friso, PPGL não se propõe a ser um programa de fluxo de caixa, não se propõe a ser um programa de controle de estoques, não se propõe a substituir um LIS. Não são produtos concorrentes, são produtos complementares. O PPGL é um produto absolutamente fundamental para ser agregado a um LIS. Com certeza, os produtos do PPGL, somados aos produtos de um LIS, fornecem todos os problemas, solução, caminho, indicam soluções para os mais diversos e possíveis problemas de gestão de um laboratório. Essa digamos assim, a sinergia e a localização do PPGL em relação ao LIS e a programas de controle de estoques e programas de fluxos de caixa. São coisas independentes e sinérgicas. A visão do PPGL é aumentar a competitividade dos laboratórios clínicos do país, proporcionando uma justa remuneração aos seus acionistas. Essa é a visão do PPGL. E a missão dele é exatamente ser uma ferramenta
basilar para a correta tomada de decisão, fundamentada em comparações competitivas, influenciando de forma incisiva no incremento da lucratividade desses laboratórios, aumentando a sua competitividade. E o foco são os pequenos e médios laboratórios desse país. O PPGL veio efetivamente para inovar no que tange as gestões dos pequenos e médios laboratórios do país, proporcionando uma gestão profissional implantada sem custo, à distância e cuja manutenção é um aluguel compatível com a rentabilidade dos pequenos e médios laboratórios desse país. Esta é a visão e a missão do nosso programa de proficiência em gestão laboratorial. A seguir, nós passaremos para a demonstração operacional de como são lançados os dados e como os resultados são apresentados no PPGL. Muito obrigado pela atenção e vamos para a etapa seguinte. Através do site do PPGL, www.ppgl.com.br, o usuário terá acesso aos produtos apresentados pelo professor Façanha, o desempenho da organização, e o desempenho da produção. Partindo do princípio que a baixa competitividade do laboratório é o que gera um alto risco de insolvência, onde podemos identificar isso no programa? No programa, identificamos no produto desempenho da organização, relatório, que são as saídas do produto desempenho da organização, os relatórios. O sétimo relatório é a análise da competitividade. O sexto é a análise de risco. O grupo desses dois formam o diagnóstico organizacional. E esse diagnóstico é feito através de 3 indicadores. Os indicadores são a margem de segurança, percentual, a margem líquida de lucro, regime de caixa em relação ao produzido, e o dia do mês em que atinge o ponto de equilíbrio. Os mesmos indicadores são usados na análise de risco de insolvência. Quando os painéis de competitividade e risco de insolvência trouxerem resultados desfavoráveis, onde buscar as causas para os problemas? Produto desempenho da organização, relatório de saída de informações, análises de causas 1, análises de causas 2. Esses 2 relatórios são formados por grupos de indicadores que traçam o diagnóstico com base nas informações do banco de dados, propondo inclusive soluções. Análise de causas 1. Nesse relatório, o usuário tem acesso a todos os indicadores de custo fixo e de custo variável. Para cada indicador, o sistema plota o resultado realizado, a média do laboratório, a média o melhor resultado do setor e a média do banco de dados. Abaixo do gráfico são as mesmas informações, só que na forma de tabela. Abaixo da tabela vem o diagnóstico. No caso específico desse exemplo, o resultado do mês de março está acima da média do setor. Em se tratando de custo, é um problema, um resultado não desejado. O que se busca é que o resultado fique entre a média do setor
e o melhor resultado do banco, o benchmark. Como ocorreu um problema no mês de março, o PPGL traz ações corretivas propostas. E isso para todos os indicadores de custos fixos e de custos variáveis. Análise dos indicadores de causas 2. A proposta é basicamente a mesma. Só que são outros indicadores. Valor médio do exame, ticket médio, receita à vista, percentual, diferença entre o produzido e o efetivamente recebido em percentual e produtividade da força de trabalho, número de exames por indivíduo. Ainda dentro do desempenho da organização, relatórios, o PPGL traz as informações referentes ao ponto de equilíbrio, também com diagnóstico e soluções. Então aqui é selecionado o período, o gráfico do ponto de equilíbrio, as informações referentes aos cenários, número de exames, enfim. O número de exames realizados no mês, o ponto de equilíbrio em valor monetário, o ponto de equilíbrio em exames, o diagnóstico, se houve algum problema, e as soluções propostas, dentro do mesmo padrão. Ainda no desempenho da organização, dentro dos relatórios, o PPGL traz uma tabela com todos os indicadores de custos fixos, todos os indicadores de custos variáveis, todos os indicadores que têm comparação no banco de dados, todos aqueles que não têm comparação no banco de dados, mas que podem ser comparados com períodos anteriores, todos os indicadores de receitas, uma série de indicadores diversos, e a informação do dia do mês em que o laboratório atinge o ponto de equilíbrio. No relatório Indicadores Constantes do Banco de Dados, o PPGL traz uma série de indicadores, plotando o gráfico e trazendo valores em tabela, com informações sobre média do setor, benchmark e o valor realizado. Os indicadores são os seguintes: número médio de exame, ticket médio, custo médio líquido por exame, lucro líquido bruto por exame, custo fixo por exame, margem bruta de lucro por exame percentual e assim por diante. São 17 indicadores no todo. Finalizando a série de relatórios do desempenho da organização, a síntese do resultado da empresa, que nada mais é do que o demonstrativo de resultado do exercício. Os resultados finais da empresa, os resultados gerais da empresa. Para se obter as informações de todos esses relatórios, são necessários a utilização de formulários de lançamentos de dados. São 5 tipos de formulários: custos fixos, custos variáveis, receitas e diversos, e equipamentos. Basicamente todos têm o mesmo formato. Existem 3 campos que são de lançamento obrigatório, que é o mês, a definição do centro de custo e o valor. Os outros são opcionais. No mês é selecionado o período, o centro de custo, o usuário seleciona o centro de custo e ao lado aparece um campo com uma pequena orientação. Para cada centro de custo, a orientação é referente ao campo selecionado. Independente disso, para maiores esclarecimentos, no menu Ajuda, Plano de Contas, estão todas as informações necessárias para o lançamento dos custos fixos, dos custos variáveis, das receitas e dos indicadores diversos. Na sequência é digitado o valor e esse valor é lançado. Após feito o lançamento, o valor é armazenado em uma tabela referente a um banco de dados. Aqui no caso são os custos fixos, com algumas ferramentas de filtro e de correção. Por exemplo, para fazer a correção do lançamento, basta dar 2 cliques em cima do campo e fazer a alteração, escolher a alteração e dar Enter. Isso serve para todas as colunas ou todos os campos lançados, com exceção
com exceção daquele que registra a data do lançamento. Os outros formulários têm basicamente o mesmo formato, as mesmas especificações e o mesmo sistema de ajuda. Os de receita, a origem, balcão à vista, faturamento bruto, financiamentos, são informações básicas e bem simples. Os diversos, estoque de dívida restantes, enfim. No cadastro de equipamento, é necessário entrar com o nome do equipamento, o status, ou seja, a forma como o equipamento foi adquirida, o valor e a data em que entrou em operação. Basicamente isso. E esses são os formulários, são todos os formulários para o lançamento dos dados referentes ao produto desempenho da organização. Demonstramos o produto desempenho da organização e o produto relatório dos resultados. Agora vamos ao produto desempenho da produção. O desempenho da produção tem dois tipos de relatório. O primeiro tipo de relatório é referente ao cálculo do custo individual de cada exame. O primeiro relatório calcula de forma individual todos os exames cadastrados no sistema, com todos os centros de custos. O primeiro deles, custo nominal, que é referente a reagente, consumíveis, calibradores e controles. Além disso, os custos variáveis indiretos, que são as manutenções dos equipamentos de forma individual para cada equipamento, manutenções do laboratório, material de escritório e descartáveis. E ainda temos um relatório específico para perdas. Aqui aparecem os terceirizados, mas são para todos os exames cadastrados no sistema. O segundo tipo de relatório se refere ao resultado da rentabilidade. Rentabilidade do convênio como um todo, rentabilidade de cada um dos setores e rentabilidade de cada um dos equipamentos e rentabilidade dos exames de forma individual. Esse relatório traz o custo com impostos, já que foi acrescentado, quando se chama um convênio, é acrescentado o valor de venda. Então o programa faz o valor de venda menos os custos variáveis, que dá a margem de contribuição. A margem de contribuição para cada exame. Essa margem de contribuição é comparada com a margem de contribuição do setor. O programa calcula a diferença em percentual e reais e também com o benchmark, o melhor resultado do setor. O melhor resultado do setor considerando o porte do laboratório, o número de exames no equipamento, enfim, uma série de quesitos. Quando eu seleciono um setor, um equipamento, o sistema me informa todos esses dados que eu já comentei, mais a viabilidade para cada exame, a viabilidade econômica para cada exame, e uma súmula dos resultados, seja para equipamento, para setor ou para convênio. O sistema me traz uma súmula de resultados para cada um dos itens selecionados. O número de exames, a produção, o preço médio ponderado, o custo variável ponderado, o custo total, a margem média ponderada de contribuição, a margem de contribuição total do equipamento ou do convênio ou do setor, a margem de contribuição percentual e uma viabilidade, se é rentável ruim, deficitário, rentável ruim, rentável regular, rentável bom e rentável ótimo. O lançamento de dados do desempenho da produção passa por alguns valores iniciais, como o total de exames realizados num
período determinado, o número de dias úteis que o laboratório trabalha, o número de dias úteis que a produção trabalha por semana, o faturamento do ano anterior, o total de impostos do ano anterior. E entramos nos tipos de produção. Bom, o tipo de produção é onde vai ser cadastrado o equipamento. O cadastro do equipamento é bastante simples. Nome do equipamento, o status do equipamento, a questão da compra, o valor, a data que entrou em operação e o setor que ele atua. Basicamente isso. Após cadastrar todos os equipamentos nos setores, é necessário adicionar os exames. Então, para cada equipamento, identifica qual o exame que é realizado e o número de determinações realizadas no período de 3 meses da data de começo de operação do sistema. Exames de bioquímica aqui no caso. Fora isso, a questão dos reagentes, basicamente são perguntas simples que o usuário vai respondendo e o programa vai perguntando, digamos, em função de cada resposta abre uma série de opções, mas basicamente fácil. Reagente, se é monorreagente, se é birreagente, se é preparado, o nome do reagente, o valor pipetado, coisas básicas assim. Após os dados referentes ao custo nominal, ou seja, aos reagentes, entram os dados referentes aos consumíveis, depois calibradores e depois controles. Todos eles têm o mesmo formato, eu vou abrir controles. Basicamente, o programa precisa saber do nome, do controle, do calibrador ou do consumível, o setor que ele usa, ou se usa mais de um setor. Essas primeiras linhas são referentes à forma como ele vem do fornecedor, se vem em caixa, se vem em pacote, quantos vem dentro da caixa, ou informações desse sentido. O valor de compra e informações do consumo. Se são consumidas caixas no período, os microlitros no período, são essas coisas. Tanto consumíveis como calibradores e controles têm a mesma entrada de dados. Consumíveis são todos os itens que entram na produção do exame, itens de equipamento que entram na produção do exame, porém não são reagentes, não são calibradores e nem controles. Informações referentes a perdas. Então, são informações referentes a repetições, a controle externo, a controle interno, calibração, desestabilização de reagentes e parada de máquina. Responde a primeira questão, responde a segunda questão e o programa vai perguntando. Controle interno. Frequência, diário, dias da semana, que é usado o controle, 5 dias, o nível, 1 nível, 2 níveis, 3 níveis, enfim, e os controles extras. Outro relatório de entrada é o relatório referente às manutenções gerais, manutenções dos equipamentos e a água reagente. Então é simples, seleciona se é manutenção ou se é composição de água, o item que vai ser descrito, se é manutenção, quantos meses, período, quanto tempo foi feita a manutenção, a quantidade e o valor. Os mesmos itens são para água reagente, para a composição da água reagente. E ainda, o outro relatório de entrada são os convênios. É necessário cadastrar os convênios, as determinações e o valor da tabela de cada um dos convênios. Basicamente, são essas as entradas do desempenho da produção. Bem, pessoal, o Programa de Proficiência em Gestão Laboratorial, o PPGL, então, como vocês viram, é constituído de 3 grandes produtos: o desempenho da organização, visto em primeira mão, na primeira oportunidade, o desempenho da produção, mostrado no segundo momento, e o conjunto de relatórios de saída de todos os lançamentos, né, onde são identificados todos os problemas e são propostos planos de ações corretivas e preventivas.
E o fundamento disso tudo é o processo de benchmark para todo o conjunto de indicadores que proporciona um diferencial absolutamente inédito para um programa desse tipo, que busca auxiliar as decisões dos gestores de forma profissional, baseado em dados e fatos, estatística e referenciais de competitividade. E o grande diferencial é isso: o diagnóstico dos problemas, que são resultados indesejados dos processos, é feito comparando o resultado do laboratório em questão com a média dos resultados do banco de dados. Isso caracteriza um processo de gestão essencialmente voltado para a competitividade, pois não permite a acomodação do gestor laboratorial, porque mesmo que você esteja bem num determinado resultado por um bom período de tempo, na medida em que os demais laboratórios do banco vão melhorando seus processos, a média geral vai melhorando, e daqui a pouco um processo em que você tinha um bom resultado medido através de um determinado indicador passa a já não ser um bom resultado, passa a ser pior que a média do banco de dados. Isso leva à busca da solução do problema, à melhoria dos processos, à padronização dos resultados para evitar novos erros e girar, em última análise, o ciclo PDCA de gestão, caracterizando então o PPGL como um modelo que é baseado nos modelos de excelência em gestão, gestão classe mundial, o estado da arte da gestão. Essa é a essência do PPGL. E a segunda grande característica do PPGL, que é a socialização desse sistema de gestão profissional para os pequenos e médios laboratórios desse país, que são os que mais precisam de ajuda na área de gestão profissional, até mesmo porque a grande maioria dos seus proprietários não tiveram essa formação no seu currículo acadêmico de economia, de administração, de estatística, enfim, das condições básicas para uma gestão profissional. E lembre-se que o laboratório é uma alternativa de investimento e, portanto, ele tem que ser rentável e tem que ser competitivo, tem que sobreviver, produzir lucro para os seus proprietários, para os seus acionistas, proporcionando a manutenção dos empregos e ajudando, de uma forma geral, para uma sociedade melhor desse país. Muito obrigado a todos e obrigado pela escolha do nosso produto.